Olá, estamos começando mais um 15 na TV e essa semana, excepcionalmente, né, o programa sendo transmitido na terça-feira, já que segunda foi o Jogo do Brasil, a gente deixou a segunda só para falar do Brasil, né, do 15. A gente começa na terça agora e bastante coisa para falar, né, vários reforços chegando no 15 e Eduardo e Evandro aqui, como sempre, para conversar com a gente. Isso aí, Roberto. Feliz de estar aqui novamente, feliz com a classificação do nosso Sub-20 para a segunda fase do Campeonato Paulista. Fazia um tempo que isso não acontecia. Sub-17 também já garantido, mesmo não entrando em campo. E o Sub-15 com certeza também vai conquistar a sua classificação. E como você disse, né, a gente não fez o programa ontem. E o Jogo do Brasil, né, muito bom também. Feliz com a vitória do Brasil. Vamos aí rumo ao Hexa. É isso aí. Um alô aí para todos os torcedores quinzistas, né? Roberto, Du, prazer estar aqui novamente, né? A gente deixou para hoje também até para falar mais com propriedade, né, do Jogo do Brasil, comentar também, já que é um assunto que não tem como ficar de fora, né? Mesmo tratando aí do 15 de Piracicaba, a gente vem acompanhando a Copa do Mundo, tem comentado os Jogos do Brasil. Vamos analisar também, né, esse jogo contra o México e, claro, falar desse fim de semana aí das categorias de formação do 15, muitos reforços que chegaram no elenco principal, né? A gente vai passar todos eles aí e conversar bastante, deixar a par aí a situação de todos os plantéis, né, do elenco do 15 de Piracicaba em todas as suas categorias. Para a gente começar falando então, né, como vocês já falaram das categorias de formação, Sub-17 não precisou jogar, né? Já está classificado na terceira colocação. E o Sub-20 ganhou da Ferroviária, garantindo então a classificação para a próxima fase. Terminou em quarto, né? Nessa fase. E o Sub-15 esperando, né? O Sub-15 e o Sub-17 jogam na segunda-feira, dia 9, né? De julho, né? É o feriado. Então a Federação Paulista marcou para o feriado aí de 9 de julho, né? Essa última rodada. E os horários mantidos, os horários de 9 horas para o Sub-15 e 11 horas para o Sub-17, né? A situação é a seguinte, as equipes não entraram em campo nesse fim de semana, né? Porque o grupo do 15 é um número ímpar, né? Então, portanto, tem uma rodada que fica de folga. Nessa penúltima rodada, então, as equipes não jogaram, o Sub-17 garantiu a classificação, porque o Rio Branco, que era um time que poderia chegar ainda, ultrapassar o 15, não venceu o seu jogo, né? Perdeu para o União Barbarense e, se eu não me engano, não tenho certeza, acho que foi para o União Barbarense e com isso o Sub-17 já garantiu, né, a vaga para a segunda fase, apesar de ter perdido uma posição, né? Estava em segundo com 21 pontos, caiu para a terceira colocação, né? Porque o Guarani ultrapassou, mas não pode ser mais ultrapassado por ninguém. Então o que fica para essa última rodada com relação ao Sub-17 é essa disputa com o Guarani pela segunda posição, né? Já que são 2 pontos. Pode recuperar ainda essa posição. 2 pontos à frente, então tem essa briga aí. Já no Sub-15, é bom uma vitória do Guarani, né? Que é o contrário do Sub-17, né? Que a gente tem que torcer uma derrota do Guarani para o Sub-17 ultrapassar. No Sub-15, por que eu digo? Porque o Guarani enfrenta o Rio Branco, e o Rio Branco que é a equipe que pode ainda passar o 15, né, no Sub-15, e por isso ainda não garantiu a classificação. Depende de um empate apenas, o time do Rafael Vinícius, né, que também caiu para a terceira colocação com 18 pontos, depende apenas de um empate na última rodada para não depender desse resultado de Rio Branco e Guarani. Porque caso o Rio Branco ultrapasse o 15, daí teria que fazer um comparativo com os outros grupos, que entra na questão dos melhores 5 quartos colocados que avançam para a segunda fase. Então, para não ter que ficar fazendo conta, não ter problema nenhum, um empate, né? Vitória é melhor ainda, né? E ainda também poderia brigar pela segunda colocação. Então, essa situação do Sub-15 para a última rodada. E nessa hora, nesse momento, a gente sempre lembra daqueles gols, né, que o Sub-15 acabou sofrendo nos últimos minutos do jogo, que agora estão fazendo um pouquinho de falta, mas tenho certeza que o time do técnico Rafael Vinícius vai conquistar um importante resultado, um bom resultado nessa segunda-feira e avançar. E aí sim teremos as 3 categorias classificadas, como eu já disse aqui no último programa, não me recordo a última vez que aconteceu das 3 categorias avançarem para a segunda fase ao mesmo tempo, no mesmo campeonato. Um empate, né? Olhando aqui a classificação, um empate já basta para o 15 ficar em segundo lugar no Sub-15. Porque o Rio Claro tem 19, só que o Rio Claro não joga mais, né? Já encerrou a participação dele, já fez os 12 jogos. E um empate, o 15 chegaria aos mesmos 19 pontos, só que no terceiro critério de desempate, empataria em número de vitórias, saldo de gols, mas no terceiro critério de desempate, que é gols
pró, né, gols marcados, o 15 leva vantagem. Então, com um empate, ele ultrapassaria o Rio Claro, não seria alcançado pelo Rio Branco e passaria na segunda colocação do grupo. E o próximo jogo é em casa, né, contra o União Barbarense, no Barão, então no dia 9, na segunda-feira, os horários normais, né? O Sub-15 só dependendo de um empate para passar. E o Sub-20 já classificado, ganhou da Ferroviária. Se não me engano, o Sub-20 nesse retorno, né, tá invicto, né, não perdeu nenhuma. Exatamente. Foi até uma questão que o Xandão destacou, né, após a partida, né, conversando com ele, isso é uma prova da evolução da equipe, né? O Xandão assumiu o time aí na terceira rodada, né? Teve um primeiro turno aí com altos e baixos, né? Conquistando bons resultados, mas no segundo turno já começou a mostrar que veio logo na abertura, né? Porque venceu o Botafogo, que foi o líder do grupo, né? Por 3-0 lá em Ribeirão Preto. O Botafogo até então tinha empatado apenas um jogo e vencido todos os outros. Então já foi uma amostra de que o segundo turno seria bem diferente, né? E realmente a equipe engatou uma sequência. O Xandão apontou aí como a falta de confiança, né? Que era o que ele vinha trabalhando, né? E a gente sentia isso mesmo, que a equipe precisava de uma sequência para conseguir se firmar, né? E isso aconteceu, e com uma vitória na última rodada conseguiu a classificação, né? O empate, o 15 avançaria como um dos melhores colocados, um dos melhores quintos colocados, né? E a derrota eliminaria o 15, porque ele não entraria nessa questão. Então essa vitória foi importante até para garantir a quarta colocação do grupo. A gente dizia, o Evandro falou, né, bastante do primeiro turno, a gente dizia isso aqui, né, no programa, que a equipe estava oscilando bastante. Ela precisava se firmar e graças a Deus veio essa afirmação no segundo turno do Campeonato Paulista, realmente com bons jogos, né, grandes exibições. E essa partida, em específico contra a Ferroviária, mais um bom jogo, né? O 15 praticamente dominou o adversário durante toda a partida, contou aí com uma boa torcida, né? O pessoal acompanhando lá no estádio Barão da Serra Negra, e realmente dominou. Faltou, acho que o que vem faltando um pouco para a equipe sub-20, que é fazer o gol mesmo, né? Mas criou bastante, jogou melhor. Teve diversas oportunidades, às vezes pecava no último passe ou numa finalização, e o gol acabou saindo aí de uma sobra de bola, depois de uma cobrança de escanteio, se não me engano, e o gol saiu dessa forma, mas no lance anterior teve também uma chance desse tipo, né? Então assim, o Sub-20 fez realmente uma grande partida e merecia até vencer por mais gols, né? Eu até conversei com o Carlão, né, com o coordenador das categorias de formação depois do jogo, justamente sobre isso. E a gente sente isso no Sub-20, que eles chegam muito bem até os treinadores costumam dizer, né, terço final do campo ali, né, aquela parte final perto da área do adversário, e ali ainda, não sei se é um capricho, falta alguma coisa, assim, o último passe, como eu disse, uma finalização, né, mas claro que isso pode ser trabalhado, né, tem agora um período aí até o início da segunda fase, e o campeonato recomeça no dia 28 de julho, portanto tem essa pausa aí. Não é por conta da Copa do Mundo, né? Porque já é tradicional nos campeonatos das categorias de formação, também o Sub-15 e 17, depois dessa última rodada, tem essa pausa em julho, né? Por conta são algumas questões. No próprio 15 e 17 também o atleta é de outra cidade, né? Tem esse tempo de julho, que coincide com as férias escolares, né? Então são alguns aspectos aí, e tem esse tempo que o Xandão vai poder preparar a equipe. E, inclusive, de repente, como ele mesmo disse, está atento ao mercado, né? Algumas peças podem chegar, equipes que foram eliminadas, o 15 pode trazer jogadores que se destacaram, né? O regulamento permite isso, então de repente pode aí ter uma novidade ou outra no elenco. Tem a questão também do profissional, de repente aproveitar algumas peças, né? Então, vamos ver qual vai ser a cara do time do Xandão quando retornar desse período de férias. Aí. Eu acho que mais importante do que isso é a confiança que o Xandão, né, passou para todos os torcedores com o seu trabalho. Eu tenho certeza que, independente se ele perder algumas peças e conseguir trazer outras, eu acredito muito que a gente vai fazer um bom papel nessa segunda fase. Não vai ser fácil. O Evandro daqui a pouco já falou o grupo, vai falar o grupo, né, que a gente vai pegar na segunda fase. Então, tenho certeza e confio bastante no trabalho do Xandão e de toda a comissão técnica que está com ele, que independente aí dessa troca de peças que vai haver, com certeza vai haver, porque o profissional vai aproveitar alguns jogadores, com certeza.
Então, o importante é que a gente confia bastante aí no trabalho do Xandão para essa segunda fase. Citando que o gol foi do Edmundo, né? Não lembro se ele já falou o nome, mas sim, dá o gol crédito, né? Pro Exatamente. Edmundo, Edmundo que fez um partidaço. Aos 30 minutos do segundo tempo, né? Como o Du disse ali, numa cobrança de escanteio, né? Uma sobra na pequena área, né? Praticamente, e foi o Edmundo quem fez o gol da vitória do 15. O grupo do 15, então, né? No Sub-20 é São Paulo, Marília e Ferroviária, né? Isso, Ferroviária de novo, né? Ferroviária no nosso caminho. E vai se criando uma rivalidade desde o profissional, decisão da Copa Paulista 2016. O pessoal da Ferroviária comemorou quando a gente foi eliminado pela Inter de Limeira, né? Tirou um pouco de sarro aí que a gente não chegou numa nova final contra eles em 2017. E agora também nas categorias de formação, né? Vencemos essa última partida, última rodada aí, conquistamos a classificação em cima deles. Pegamos o lugar deles na tabela de classificação. E agora mais um confronto aí na segunda fase. O futebol tem dessas coisas, né? Uma época era o Rio Claro, né? O 15 estava sempre enfrentando o Rio Claro, e agora é a Ferroviária. Tá sempre no caminho do 15 aí. Um tempo atrás, o comercial, né? O comercial anda um pouco morto, mas também foi o comercial. Tem essas coisas de momento, né? E chegou uma altura ali, conforme os placares da rodada ali, né? Se o 15 tomasse o empate, ele trocaria de lugar com a Ferroviária, ou seja, o grupo permaneceria o mesmo, né? Para a segunda fase. Mas com essa questão aí da melhor campanha, né, o 15 em quarto lugar, a Ferroviária como um dos quintos melhores colocados, né. Já com relação ao grupo, né, não tem como aqui a gente negar que o São Paulo é o favorito, né. São Paulo é o favorito do grupo, claro, é um dos times aí que deve conquistar uma das vagas. São Paulo, não sei se vocês puxaram aí, quantos pontos fez, se não me engano foram 35 pontos, né? Acho que venceu praticamente todos os jogos. Eu vi muitos jogos por goleada também, né? O que chamou a atenção nessa primeira fase foi o Santos ficar fora, né? Uma coisa que surpreendeu o Santos, dos grandes aí do estado, foi quem ficou fora, perdeu para o Água Santa no último jogo. Era um confronto direto, o Água Santa ultrapassou o Santos e o Santos acabou ficando fora. Agora Palmeiras, Corinthians e Santos fizeram grande campanha. Agora o Santos, não sei se é isso, né? Eu nem estou defendendo aqui, não sou santista, mas o que tem de jogador também com 17, 18 anos, que já está no time profissional do Santos, a gente vê aí o Rodrigo, né, que até já foi negociado com o Real Madrid. Acho que lá no Santos, a Sub-20, acho que talvez acaba sofrendo um pouco com esses desfalques aí, né? Com certeza. E Palmeiras e Corinthians caíram no mesmo grupo ainda, né? Tem isso nessa nova fase, né? Mas com relação aí aos outros três componentes do grupo, né? 15, Marília e a própria Ferroviária, equilíbrio, né? E eu acredito que o 15 tem totais condições de conseguir uma das vagas, né? Lembrando que alguns dos melhores terceiros colocados conseguem também a classificação, mas o 15 tem condição sim de brigar até pelo segundo lugar. Contra a Ferroviária aí foram dois jogos muito equilibrados, a gente lembra do jogo da primeira fase. 5-4, né? Foi 5-4, o 15 perdendo de 4-2, empatou 4-4, 4-3, né? Tava 3-1, perdeu de... Foi isso? 3-1, empatou 3-3 e a Ferroviária fez 4-3. Não, foi 5-4 mesmo, né? Tá certo. Tá certo. Volta então, volta no 5-4. Eu também lembrava que era o 5-4. Né? Mas, de qualquer forma, foi um jogo de muitos gols, né? Com o 15 conseguiu um empate no fim, depois levou o gol também antes de acabar o jogo. E aqui no Barão também muito equilíbrio, o 15 conseguiu o gol só aos 30 do segundo tempo. Né? Então isso já mostra que 15 e Ferroviária estão muito equiparados. Agora o Marília é difícil a gente saber, né? Um grupo mais distante, né? Que é regionalizado a primeira fase, grupo de Barretos, Monte Azul, então a gente não conhece o time do Marília, mas a gente acredita aí, vendo o nosso time, que a gente tem condições de brigar também com o Marília por uma das vagas da próxima fase. A única coisa que a gente sabe do Marília é que é longe, né? Então, tanto para eles como para nós, a viagem vai ser um pouco longe. Lembrando que o Sub-20 ainda joga 3 horas da tarde, tem a questão do almoço no meio, né? A gente sabe que Piracicaba a Marília são cerca aí de 3 horas e meia, 4 horas de ônibus, né? 4 horas, então tem que fazer uma logística aí já pensando na hora do almoço. Du, eu puxei aqui 38 pontos o São Paulo fez, né? 38 pontos do São Paulo. Eu lembro que
Antes da última rodada, eu dei uma olhada na classificação, né? Até tinha visto uma vitória do São Paulo por goleada. Realmente teve... Foi a melhor campanha. Melhor campanha depois veio o Palmeiras com 36. Então, a campanha do São Paulo foi a melhor de todas. Como o Evandro disse, a gente sabe que vai ser um confronto, mas por um outro lado é bom, né? É bom que o São Paulo, né, conhecido aí também por suas categorias de formação muito forte, vai estar observando de perto alguns jogadores do 15 de Piracicaba e, por que não, né, algum negócio pode surgir aí desse confronto entre 15 e São Paulo na segunda fase do Campeonato Paulista. É bom até para os próprios jogadores, né? Porque você imagina a cabeça do menino que vai jogar contra o São Paulo, né? É uma coisa... já tem a motivação, claro, de estar defendendo a camisa do 15 de Piracicaba, mas você enfrentar um São Paulo é uma chance que um garoto, né? Que todo atleta começa no futebol, jogar em Cotia, né? A gente já visitou Cotia lá, né? Num lugar famoso também. Então é uma boa oportunidade para esses garotos evoluírem, né? Mesmo independente de derrota, vitória, com certeza é uma evolução, é um aprendizado, né? Então é importante sim ter equipes assim no grupo do 15. Para a gente começar a falar então do time profissional do 15 de Piracicaba, na semana passada o novo técnico do 15, Fael Júnior, foi apresentado lá na sala de imprensa do Barão da Serra Negra. E a gente vai ouvir ele falar agora sobre qual é a sensação de estar no 15. Primeiramente, estar no 15 hoje é vencer a concorrência, né, do mercado. A gente sabe a importância dessa camisa, a importância, né, do 15 de Piracicaba no cenário paulista e no cenário também brasileiro. Quando foi anunciada a minha contratação pelo 15, você pode ter certeza que meu telefone não parou mais, né? Muitos para dar parabéns pela importância desse clube e atletas também se colocando à disposição para vir para o 15. Eu digo que a camisa do 15 favorece muito a isso, a história do 15 favorece muito isso. A tradição, principalmente, eu joguei futebol também, eu sei o que representa o clube para a cidade e para o futebol paulista. Então, só posso dizer que estou muito feliz mesmo de estar aqui e colocar em prática aí o que tem feito em outros trabalhos. Porque o que me trouxe ao 15, né, não é só o currículo passado, aqui é os trabalhos recentes. Então, esse ano no Rio Claro fizemos uma boa campanha, fizemos uma campanha consistente, sem brigar por rebaixamento, brigando no meio de tabela para cima, né? Acontece que só 4 chegam e o 15 mostrou mais competência e, vamos dizer assim, eficiência para chegar onde ele chegou, só não obteve o acesso, né? Que também pegou uma grande equipe também. Então a intenção é fazer uma boa Copa Paulista, revelar bons jogadores aí, fazer uma estrutura boa para a Série A2, que o objetivo é lógico, buscar uma vaga na Série D ou Copa do Brasil. Mas o objetivo sempre maior é buscar também o acesso à Série A1 do Paulista. Isso é o que o clube tem que buscar, né? Com toda eficiência e com todo empenho da comissão técnica, de jogadores, torcedor e da imprensa. Bom, aí o Fael falando, né, sobre essa concorrência que existe, né, entre técnicos para dirigir o 15 e ele foi escolhido, né, para estar aqui. Como eu disse, né, Roberto, no programa anterior, o legal do Fael é isso, né? Ele sempre quis trabalhar no 15 de Piracicaba, sempre teve muita vontade de vir aqui para Piracicaba, para o Barão da Serra Negra, e ele mostrou aí na sua entrevista coletiva o quanto que ele gostaria mesmo de estar treinando o 15. E agora vendo, né, um pouco, o Evandro é mais próximo lá do pessoal do futebol, mas o quanto que ele está trabalhando, né, Evandro? O quanto que ele está preocupado com essa montagem do time, com o início dos treinamentos. Então, estou gostando, acho que o Fael pode fazer um bom trabalho com o 15 de Piracicaba. Com certeza, porque a chegada dele também coincide com a chegada de vários atletas, né? Então o grupo, até como ele disse agora, a gente já está com uma cara de elenco, né? 25 peças, se eu não me engano, né? 24 agora, saiu um jogador que a gente vai comentar daqui a pouco, mas ele já consegue trabalhar taticamente, né? Antes era até complicado, mas agora até coletivos, treinos técnicos, táticos, ele pode utilizar. E o Fael está o tempo todo no clube, né? Ele está o dia inteiro lá no 15 de Piracicaba, então a gente vê que essa preocupação dele. Ele foi no último jogo assistir o Sub-20, né? Observar as peças ali, e acredito que ele tem condições de fazer um bom jogo, um bom desempenho no 15 de Piracicaba. E um destaque do Fael, né? Tem uma matéria que eu soltei durante essa semana, um fato curioso, que o Fael encerrou a carreira dele como jogador no Japão, né? No Japão ainda, como ele disse, amador ainda, o Japão não era profissional no futebol, né?
Foi na época que o Zico foi lá, começou a levar o futebol, né? E ele trabalhou em muitas universidades, né? O Japão, ele falou que hoje até tem isso, categorias de base, mas na época não tinha. O jogador era formado nas universidades, nas escolas, né? Aí que o atleta saía para os times japoneses. E foi ali que ele trabalhou com o Honda, que é um dos principais destaques do Japão aí de todos os tempos, né? Foi eliminado essa semana com o Japão ali, mas é um atleta de muito potencial, né? De anos de Milan, né? Europa, e que ele trabalhou com o Fael, ele tinha apenas 15 anos de idade. O Fael falou que ele já percebia que era um atleta diferente, e com 19 anos ele já era titular do Nagoya Grampus, que é um dos principais times do Japão. Aí ele saiu, foi para a Holanda, CSKA Moscou, Milan, e traçou essa trajetória de sucesso aí com muitos títulos. Então um fato aí que é marcante, que é bacana na carreira do Fael. E como você falou, vários jogadores chegando, né? Eu acho que só na semana passada, acho que pelas minhas contas aqui, chegaram 14, né, no total. E o jogador que você falou que não vai estar mais, né, o Eric Mamadeira, o que aconteceu com ele? Até quando a gente divulga, né, o torcedor pode observar, tanto no nosso site, redes sociais, que a gente coloca, né, tal jogador chegou e depende apenas da aprovação nos exames médicos para assinar o contrato. É um cuidado que a gente toma justamente por conta de situações como essa, né? É uma bateria de exames que é feita pelo 15 de Piracicaba, né? O que é muito positivo, muito bacana e elogiável da parte do 15, né? Tem jogadores que a gente conversa até estranham, né? Eles falam, nunca fiz tanto exame, né? Mas é importante isso, né, justamente para detectar algum problema. E, infelizmente, né, no caso do Eric, ele estava com uma lesão muscular, né, que ia levar um tempo aí para se recuperar, e a ideia do clube é já ter o elenco à disposição aí logo no começo, né? Parece que não, mas falta pouco para a estreia do campeonato. Então, infelizmente, por conta dessa lesão muscular, o Eric Mamadeira não vai fazer parte do plantel do 15, né? O pessoal que estava feliz com os trocadilhos aí, ele já não vai ter mais jeito. Isso é importante para o torcedor, às vezes, também entender e saber o porquê que a gente, às vezes, não apresenta oficialmente o jogador com coletiva de imprensa, né? Como normalmente o pessoal vê, por conta disso, né? O atleta precisa passar por uma bateria de exames. Muitos deles, dependendo do time que vem, né? Às vezes não fez todos esses exames que o 15 de Piracicaba faz. Então isso é importantíssimo, né? A gente sempre, né, trabalha dessa maneira mesmo, já faz um bom tempo, né? Sempre nessa linha aí de esperar os exames médicos e até algumas avaliações físicas, que o pessoal faz também, testes de força, né? A gente sabe que o famoso caso, né, aqui no 15 de Piracicaba sempre foi do zagueiro Rodrigo, que tem uma diferença, né, de força em suas pernas, e por aí vai. Então a gente sempre trabalhou dessa forma, é importante para o torcedor saber também. Agora, uma coisa que eu destacaria dessa chegada de jogadores é o trabalho rápido, né, do departamento de futebol, porque o tempo é curto, né, apesar de se você pensar, poxa, mas tem aí 40, 30 dias ainda para se trabalhar, não é o suficiente. É o suficiente, mas não é o ideal. Né? Com certeza, se eu estivesse aqui o André Ferreira, o preparador físico, ou o próprio Fael, com certeza eles diriam que não é o tempo ideal de preparação para uma equipe. Mas importante é que chegou o Fael, e como o Evandro disse, já chegou muitos jogadores. Isso mostra aí que o trabalho já vinha sendo bem preparado, e com a chegada do Fael aí, muitos jogadores já chegaram para a gente ter a melhor preparação possível. Inclusive o Fael falou sobre isso na coletiva também, foi perguntado sobre esse tempo de preparação e ele respondeu. Vamos ouvir. Sim, é o que nós temos e é o que vai ser suficiente. Tem que ser suficiente. Né? É bom que eu não preciso chegar aqui, né, abrir minha agenda para contratar, né, 28 jogadores. A parceria, juntamente com 15, já temos um grupo aí, mais ou menos aí de 20, 22 atletas, né? E dá para a gente começar um trabalho e montar o que eu penso sobre futebol, né? Modelo de jogo, né? Mostrar a minha característica, que muitos conhecem como é que não é o 15, não é o primeiro clube de São Paulo, foi Rio Claro, Santo André, São José, Rio Branco, né? Então em São Paulo a gente tem uma vasta experiência que o mundo conhece mais ou menos o meu modelo de jogo como é que é. Gosto de uma equipe sempre com transições ofensivas, transições defensivas, organizada defensivamente, organizada ofensivamente. Então, isso tudo nos leva, né, dentro desse período de 40 dias, trabalhar esse modelo de jogo. Conhecer as características dos atletas e colocar dentro do que eu tenho no grupo o modelo que eu pretendo colocar para o campeonato.
Com relação a campo, vamos ter reunião agora com a comissão técnica, né, preparador físico, fisiologista, todos, para ver o que nós vamos planejar aí agora em termos de trabalho, porque falta 40 dias. Aí vocês me perguntam, 40 dias é pouco? Pode ser, pode parecer. A gente não pode chegar aqui também para 40 dias de trabalho, trabalhar 2 períodos, todos os dias, você vai chegar na estreia do campeonato, você vai chegar sem atleta, vai chegar sem jogadores. Então nós temos que ter bem um planejamento junto com o departamento fisiológico, departamento médico, departamento físico, fazer os trabalhos em equipe, né? Não adianta faltar o trabalho do treinador, o trabalho tem que ser em equipe nesses 40 dias, planejar bem o trabalho, organizar bem esse trabalho e deixar uma equipe pronta para estrear contra o Red Bull. Eu vi os profissionais que aqui trabalham, são profissionais bem gabaritados, não estariam no 15, né? Preparador físico, fisiologista, massagista, eu vi ali de jogar contra, estão aqui há muito tempo já. Se estão aqui, eu não tenho esse negócio, eu não tenho essa vaidade de eu ir para um clube e ter que levar a comissão técnica ou levar um auxiliar, né? Se eu conhecer outros profissionais que estão no clube, eu trabalho com eles sem problema nenhum, né? É o trabalho do dia a dia que vai me mostrar se eu vou precisar de mais alguém ou não. Por enquanto, sem começar o trabalho, eu já vejo que o 15 é bem estruturado também nessa parte de comissão técnica. Bom, aí o Fael falou justamente sobre isso, falou que dá tempo, né? Ainda mais ressaltou também a estrutura que o 15 já tem, né? Já tem uma equipe, né? Uma comissão técnica formada, então ele já chegou com uma certa estrutura que facilita muito, né, o trabalho. Tá, e o Fael que não me deixa mentir, né? Mas realmente, e a comissão técnica do 15 de Piracicaba, isso acho que não é só o Fael, né, que diz, todos os últimos treinadores, pelo menos, que chegam ao 15 de Piracicaba, realmente sempre elogiam essa estrutura de comissão técnica. Realmente, o pessoal, o André Ferreira está há mais de 10 anos no 15 de Piracicaba, vem desde a categoria de base, o Cristiano foi ex-jogador do clube, um excelente treinador de goleiro. Temos agora também analistas de desempenho, que é o Paulo, né, que inclusive o Paulo tenho certeza, né, que foi uma peça muito importante para essa classificação do Sub-20 junto com o Xandão, trabalhou junto com o Xandão. Aliás, o Paulo trabalha com o Xandão desde o Sub-15, né? Então... conseguiu a classificação também. Que conseguiu a classificação naquela época, e agora os dois aí juntos novamente conquistando a classificação no Sub-20. E agora o Paulo vai trabalhar, volta, né, a trabalhar com uma equipe profissional, vai trabalhar com o Fael nessa parte de análise de desempenho. Então, realmente, nessa parte aí de comissão, o Fael pode estar muito bem amparado. Por isso que ele citou, né, anteriormente a questão de concorrência, né? Porque essa estrutura do 15 chama a atenção, né, de muitos profissionais, e por isso que ele citou anteriormente a questão da concorrência, que ele queria vir para o 15, assim como outros treinadores, né, e agora é a vez dele comandar o 15 de Piracicaba. De todos esses jogadores que chegaram, né, com certeza vocês devem ter acompanhado nas redes sociais, torcedor falando, principalmente sobre a idade dos jogadores, né? Muitos com 20, 21 anos, provavelmente muitos dessa parceria, né, que o 15 fez. O que vocês podem falar sobre isso? A gente percebe que é um elenco com vários atletas novos, né? Como você disse, 20, 21 anos, e algumas peças chegando para equilibrar, né? Para fazer essa famosa mescla, né, que sempre dá certo no futebol, de experiência com juventude, né? Alguns jogadores que já estavam no 15, como o caso do Luiz Fernando, goleiro, do André Cunha, o próprio Danilo Mélega, né, que é novo ainda, mas também já tem um tempo de casa, assim como o Fraga, que também é novo, mas também já tem um tempo de clube. E outros jogadores, como o Rafael Mineiro, tem 27 anos, né? O Eric era uma dessas peças também, por conta da idade, né, com 27 anos, mais experiente, mas infelizmente teve esse problema, não vai ficar. O Mário Sérgio, lateral direito, também já atuou em Portugal, em outras equipes, né? Então a ideia é fazer um balanço aí para equilibrar, né, com jogadores vitoriosos, como o caso do próprio André Cunha, que eu já citei, do Samuel, lateral esquerdo, que retornou, e do Romarinho. Então acaba dando uma mesclada aí com os atletas mais novos, e novas peças também devem chegar, né? O elenco ainda não está fechado. Soltando também o Romarinho, né, que a gente acabou não falando, mas que voltou, mais um que voltou, né, da Copa Paulista 2016 e foi artilheiro, né, 2016. Foi vice-artilheiro do 15, né? No caso foi o Rafael Gomes, o artilheiro, né? O Rafael Gomes com um gol atrás apenas do Medina, que foi o artilheiro do campeonato. Medina, do Rio Claro. Mas foi muito importante, a importância dos dois naquela conquista foi crucial. O Samuel aí foi titular em quase todos os jogos, né?
O Romarinho, vários gols decisivos. Samuel, você falou questão de titularidade, só veio uma lembrança um pouco do triste, Kleber, né? Que quem substituía o Samuel sempre naquelas oportunidades era o Kleber, né? Que acabou falecendo recentemente. E a bola parada no Romarinho também muitas vezes ajudou o 15, né? Ele tem uma cobrança de falta muito boa, né? Uma batida ali. Os cornetas vão lembrar dos pênaltis, né? Mas perde pênaltis também. Já perdeu alguns pênaltis também, mas já fez outros, inclusive na decisão lá em Araraquara. Então, são atletas, como a gente disse, já conhecem o ambiente, né? E isso é importante para quem está chegando, né? Ter jogadores assim que possam se identificar e passar um pouco do que é o 15 de Piracicaba, né? Do que é essa pressão até de jogar no 15, porque a gente sabe que o torcedor aqui é apaixonado e paixão leva a cobrança. É claro, a gente não quer entrar só para participar, quer entrar para ser campeão. Então é essencial ter jogadores assim no elenco. Outra coisa que eu destaco do Romarinho que é a mesma coisa que a gente falou do Samuel, que é a questão da raça. Raça, determinação. Até conversando com o Diego Coppe esses dias, sobre o Romarinho, eu falei para ele que em 2016, na época o técnico Kleber Gaúcho solicitou que a gente fizesse um vídeo motivacional para a partida contra o Rio Claro, que era a semifinal que garantiu o retorno do 15 ao campeonato nacional, né, depois de tantos anos. E para fazer aquele vídeo, ele queria que eu pegasse muitos lances dos jogadores, né, dividindo bola, voltando, marcando, mostrando raça. E buscando esses lances, eu achei diversos lances do Romarinho, entendeu? Então o Romarinho também tem esse lado de recompor bastante a marcação, sempre com muita disposição, com muita raça, ajudando bastante mesmo o time, tem uma função tática muito importante. Então o Romarinho com certeza foi uma grande contratação e mais, né? É um jogador que gosta daqui, tenho certeza que gosta muito do 15 de Piracicaba e se sente muito bem aqui, vai render muito bem aqui no 15 de Piracicaba. E falando da Copa Paulista, né, o Fael também falou sobre os objetivos, né? Quais são os objetivos do 15 nesse campeonato? Você tem que acreditar nesse projeto, tem que acreditar sempre. E outra coisa, a dificuldade financeira do 15 não é só do 15, não é só do futebol. Todos sabem como está a situação do nosso país. Então a dificuldade, e dou mérito aí a parceria, né? Que fez a parceria com o 15, ao presidente Celso e a diretoria, né? Que principalmente, né, em consideração ao torcedor, principalmente ao torcedor, fez todo o esforço para poder disputar essa Copa Paulista. Que não é obrigado a disputar. A Copa Paulista é um torneio, né, paralelo aí para as equipes que estão paradas, que não são obrigadas. A Federação Paulista não coloca a faca nas costas de ninguém para disputar. Né? Então, quando se vai disputar, né, que se cumpra com tudo que foi acordado. Então o 15 eu acho que tenho certeza que o 15, assim, foi falado na pergunta aqui, né, colega de vocês, que o 15 tem, né, essa tradição do mercado de pagar tudo em dia, de pagar os atletas, de pagar a comissão, né, de manter uma ordem, de manter uma estrutura boa para o profissional. Então foi tudo isso que me trouxe ao 15, e a intenção, quando você entra no torneio, eu disse, no torneio do interior é você buscar o título. Quando você entra com uma equipe de tradição em São Paulo, Corinthians, Santos, né, os times mais tradicionais de São Paulo, aí você vai brigar com eles, né, numa outra condição. No interior, pode se investir mais ou menos, mas vai se brigar de igualdade de condições. Bom, aí o Fael falando, né, do objetivo do 15, que é realmente o título, né, da Copa Paulista, inclusive ressaltando, apesar da dificuldade financeira, a Copa Paulista é um campeonato muito difícil, né, para todo mundo. Inclusive ele até fala, né, mesmo os que investem muito acabam não chegando, né? Não, o Fael foi perfeito na análise dele. Eu acho que um campeonato como a Copa Paulista, o 15 de Piracicaba sempre tem que entrar pensando em títulos, e os últimos anos mostram isso, a gente sempre buscando isso. E concordo também com essa fala do Fael. Apesar de ter algumas equipes que investem muito mais, né, do que o 15 de Piracicaba, na Copa Paulista acaba equiparando um pouco pela questão de que a maioria dos jogadores de mais qualidade, vamos colocar assim, conseguem uma oportunidade numa Série B, numa Série C, vão jogar um pouco mais, né? Acabam não jogando a Copa Paulista, né? O que acaba jogando a Copa Paulista é os jogadores da Série D, que não estão mais em atividade, os jogadores que não conseguiram o mercado do Campeonato Brasileiro. Então acaba se equiparando um pouco, mas apesar de que quem investe um pouco mais acaba segurando. O São Caetano é um exemplo, né, que acaba segurando uns jogadores diferentes, né? E foi o adversário do 15, né, que o 15 eliminou no ano passado aí nas quartas de final. Passar então o elenco, né, para o torcedor quinzista aí já ir conhecendo, né,
puxei uma colinha aqui. Os goleiros são o Luiz Fernando, né, que já estava na Série A2 do Campeonato Paulista, está se recuperando de cirurgia. O Leonardo, que é das categorias de formação no 15, já atuou também no profissional, né, se recuperou totalmente de uma lesão no joelho, está à disposição. E o Alisson, que é o goleiro recém-chegado, né, o Alisson estava na Série A3 do Noroeste de Bauru. E tem ainda o Rander, o goleiro do Sub-20, né, que é um dos atletas que devem compor aí o elenco profissional. Aí os laterais direito, o Caleb, o Caleb que era do Bragantino. O Caleb é filho do Silas, ex-meio-campista aí de muito sucesso, Copa do Mundo, né? No São Paulo ele brilhou bastante, né? E o Caleb teve experiência de atuar na base do São Paulo também. É um jogador aí que vai compor o elenco do 15. E o Mário Sérgio, lateral direito também, outro atleta da posição. Aí na lateral esquerda tem o Samuel, que a gente já comentou. O Lucas Moraes, que também já fez parte do plantel do 15, está de volta. Ele estava no Icasa. Aí os zagueiros são o Caio Souza, ex-Bragantino também. O Hugo, que é um atleta também que já disputou a Copa Paulista pelo 15. Até na própria Série A2 fez parte do elenco, está de volta. O Lucas Múfalo e o Vitor. O Vitor disputou a última Copa São Paulo pelo Internacional de Porto Alegre. Né? Teve um tempo lá na base do Inter, o que é importante também. Aí os volantes, o Fraga, né, que já é aqui da casa. O Gabriel Tonini, que é outro atleta que retorna, também disputou a Copa Paulista do ano passado pelo 15. Guilherme Martins, João Vitor e o Lucas Felipe, que são atletas mais novos aí. Né? Aí o meio-campistas, o André Cunha, o Bruno Felipe, que é um atleta que estava no Red Bull ano passado e pertence ao Bragantino também. Aí o Rafael Mineiro, que disputou a A2 do Paulista com o Fael no Rio Claro. E o Rafael Rosa também, que é um atleta já conhecido aí, Copa Paulista e Série A2 pelo 15 de Piracicaba. Aí no ataque tem o Danilo Mélega, né, voltando à sua posição de origem. Que é atacante. O torcedor pode estranhar, o Danilo Mélega vinha atuando como lateral direito, mas ele é atacante de origem e parece que nessa competição ele vai querer retornar e retomar seu posto. Aí o Caio Lucas e o William José, que são mais centroavantes com características, né, de centroavante. O William José, um pouco mais experiente, fez a base dele no Grêmio de Porto Alegre e rodou também um pouco. E o Romarinho, que também, né, que é aquele meia atacante, pode fazer a função de meia, mas também pode atuar como atacante de lado. E alguns atletas do Sub-20 que já estão compondo o grupo são o lateral direito o Matheus, o lateral esquerdo o Oliveira e o atacante Aguinaldo. Esses 3 atletas já estão sendo aproveitados pelo Fael. Já o elenco praticamente completo, né? Algumas peças ainda devem chegar. Não está fechado o elenco, mas já tem um grupo bom formado aí, né? E depois vamos ver a questão das inscrições, né? São 26 que podem ser inscritos, fora os atletas da base, mas já está com o elenco encorpado, né? Não fechado, como eu disse, mas já com uma cara aí. E para a gente encerrar o programa, então, rapidinho, né? Para a gente comentar da seleção brasileira, que não pode faltar. Classificado, né, para as quartas. Jogo difícil, né, essa semana, segunda. Sim, mas a seleção jogou muito bem, né? Foi legal de ver, porque apesar da pressão inicial do México, a defesa se manteve novamente sólida, não foi vazada novamente. O Alisson assustou um pouco em alguns lances, né? Principalmente ali no começo, não conseguiu tirar a bola. Depois, nas reposições também não foi muito bem, né? Alguns lançamentos que ele jogou para a lateral. Mas o Brasil, num todo, foi muito bem. Neymar voltando a ser o Neymar, né? Decidindo como a gente queria que ele decidisse. Enfim, o William, né? Que no segundo tempo não incorporou ali. Esse é o William que todo mundo conhece, né? Fez acho que toda a diferença, né? No segundo tempo a favor do Brasil. E agora é torcer aí pro Fernandinho, ou quem for o substituto do Casemiro, manter aí a atuação também, porque o Casemiro estava muito bem. Foi um jogo sem grandes, apesar dessas questões que o Du falou aí do começo do Alisson, tudo, mas eu senti o jogo sempre controlado pelo Brasil. O México um pouco melhor no começo, né? No começo mas já do jogo, no primeiro tempo o Brasil exatamente, já no primeiro tempo o Brasil o México no lugar. Já colocou a dianteira aí, já abriu a dianteira e tomou conta do jogo, né? Os destaques aí não pode ser diferente, né? São os mesmos que o Du comentou aí. Melhor partida do Neymar, jogando coletivamente, que é muito importante. E o William estreou de fato na Copa, né? Grande partida do William, um dos destaques, sem dúvida, né? E o Fernandinho deve ser o substituto do Casemiro na próxima rodada. Mas eu acredito que... Não sei se o Brasil perde... O Casemiro ele dá uma segurança muito grande, né? Mas o Fernandinho eu acredito que tem capacidade também para
substituir o atleta numa partida que tende a ser bastante complicada, né? A gente lembra do título de 2002, a partida mais difícil do Brasil foi contra a Bélgica, né? Nas oitavas de final, e agora a Bélgica novamente no caminho, com uma geração melhor do que aquela ainda, né? A Bélgica está com um ótimo time, tomou um susto grande do Japão, né? Mas acredito que o Brasil tem condições sim de levantar esse título. E vem crescendo durante a competição, né? Que é o que todo mundo fala. Você vai evoluindo durante a competição, que tem tudo para ganhar, né? A gente vai ficando por aqui, então, com o 15 na TV. Você pode acompanhar todas as notícias do 15 de Piracicaba através das redes sociais e da TV Unimap também. É só procurar lá. A gente volta na semana que vem. Tchau.